Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Final de Taça Guanabara tem Vasco campeão com gol de Danilo Barcelos, guerra de liminar e também muita violência. Você confere tudo sobre um triste episódio que ocorreu ontem no Rio de Janeiro. Corinthians bate São Paulo por 2-1 no majestoso cercado de muita polêmica no apito. Ferroviário empata com Palmeiras por 0-0. Você também confere o empate do Grêmio, a vitória do Inter, o empate do Cruzeiro diante do América Mineiro. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Sport News. Na Arena de Itaquera, Campeonato Paulista, Corinthians 2, São Paulo 1. Mais uma vez o Corinthians deve a vitória, principalmente a Gustavo. Wagner Love cabeceou no segundo gol do Timão e conseguiu a assistência para Gustavo. Você vê aí o gol do Manuel abrindo o placar para o Timão no primeiro tempo. O primeiro tempo já era dominado pela equipe do Corinthians. São Paulo atacava muito pouco, empatou logo o seguinte com o gol do Pablo, mas o Corinthians seguiu dominando a partida, tendo as melhores oportunidades, colocando o Thiago Volpi para trabalhar. Ele trabalhou mesmo nessa partida, fez excelentes defesas, diferente do Cássio, que não teve muito trabalho porque o São Paulo não foi objetivo. Aos 11 do segundo tempo, o Pablo empatou majestoso e impressionante. O espírito do Carille para ganhar clássico. Ele não perde um clássico. É impressionante. E você vê agora a jogada do segundo gol do Corinthians. Começa com Wagner pela ponta. Ele fintou, limpou, levou, cruzou na boca do gol. Wagner Love cabeceia e Gustavo tá na hora certa e faz a ação certa, que é colocar pro fundo da rede do São Paulo. Ele faz o segundo gol do Corinthians, gol da vitória do Timão na partida diante do São Paulo. Impressionante como o Fábio Carille consegue ordenar o Corinthians para um clássico. Diferente da última partida que o Corinthians fez diante do Racing, essa foi uma partida em que o Corinthians jogou bem, não dependeu única e exclusivamente do Gustavo. O Wagner Love foi um jogador mais rápido, um jogador que participa mais das jogadas. Tanto que foi ele que participou da jogada que fez o Gustavo se consagrar como o atleta do jogo. Parabéns ao Wagner Love, parabéns ao Fagner, como lateral muito rápido, armando a maioria das jogadas do Corinthians. Pro São Paulo, eu só posso dizer, o Mancini é medíocre, não mudou nada. São Paulo continua o mesmo time, com falta de criação no meio campo, com falta de efetividade das poucas oportunidades que teve, das falhas de marcação. Continua o mesmo São Paulo de André Jardine. E a batata do São Paulo começa a assar no Paulistão. Perdeu um clássico para o Corinthians de 2-1, sendo massacrado taticamente por Fábio Carille. Corinthians jogou muito bem, o fino da bola. São Paulo não jogou absolutamente nada. E nas próximas imagens eu vou falar do gol anulado do Timão. Aliás, o gol anulado do São Paulo, né? Porque no final do jogo o São Paulo empatou o jogo, mas a bola bateu no braço do jogador do São Paulo. Ficam reclamando, mas todo mundo sabe que a bola bateu. A imagem é claríssima e não tem o que discordar, não. Realmente o gol foi irregular. São Paulo jogou nada, jogou muito mal. Uma equipe medíocre, dominada pelo Corinthians, que atacou com muita agressividade. O Carille disse que ainda tem muito a melhorar. Eu gosto da humildade dele, mas foi uma excelente partida. Uma partida em que o Corinthians não dependeu do Gustavo, que dependeu do Love, que dependeu da armação do Fagner, que dependeu da boa bola aérea do Manuel. Portanto, esse gol aí não era para ter acontecido. Falhas de marcação, falha do Cássio, na minha opinião. Reveja aí, esse escanteio batido. Não era para ter acontecido esse gol. O Pablo ficou sozinho praticamente. Portanto, esse gol não era para ter ocorrido. E o Corinthians era para ter ganhado com mais facilidade.
E aí você vê o Gustavo fazendo alegria da fiel torcida corintiana. 2-1 para a equipe do Corinthians diante do São Paulo em grande atuação mais uma vez. Em clássicos o Carille sabe jogar, hein? E ficou assim, Campeonato Paulista, em uma belíssima atuação do Corinthians, venceu o majestoso. Você vê aí mais uma vez o escanteio batido pelo Cleison. Ele levanta a bola na grande área pro toque de cabeça do Manuel no canto de Thiago Volpi. 1-0 pro Corinthians aos 42 do primeiro tempo. O Corinthians jogava bem a partida ali. São Paulo tinha pouquíssimas oportunidades no jogo e o Corinthians acaba abrindo o placar. Eles fizeram homenagem, né, às vítimas de Brumadinho, o jornalista Ricardo Boechat. Parabéns à torcida corintiana pela solidariedade. Você vê aí em outro escanteio batido pela equipe do São Paulo, o Pablo subiu e empatou aos 11 do segundo tempo. Nem assim o São Paulo conseguiu tão leve domínio do Corinthians. O Timão seguiu tendo mais posse de bola e dominando a partida diante do seu rival São Paulo. E agora você vai ver a bela jogada, que começa com o Fagner armando pela ponta. Ele dominou, fintou, limpou, levou o Wagner Love, toca de cabeça. E Gustavo tá na pequena área para meter pro fundo da rede. Ficou assim, Corinthians 2, São Paulo 1 na Arena de Itaquera. Belíssima atuação do Timão. E mais uma vitória em clássicos do técnico Fábio Carille. Mas alguns jogadores de São Paulo saíram bravos, reclamando bastante do árbitro de apenas 28 anos. E o Reinaldo chamou a atenção agora na saída de campo, que ele falou que o Corinthians não merecia vencer. Queria saber da sua opinião, se você concorda ou discorda. E uma última só para tirar uma dúvida. O André Luiz não vem sendo relacionado, você poderia revelar o motivo, por favor? Primeiro, eu prefiro ressaltar a vitória do meu time, né? Quero ver as imagens, estão falando que a bola lá do Cleison saiu, como eu também acho que no escanteio do São Paulo foi falta no Avelar. Acho, preciso ver. Então, quero ressaltar a vontade, a determinação, a entrega desse time, que está resgatando isso, fazer 2 jogos grandes, né, contra o Racing, já em fase de temporada, e contra o São Paulo um clássico, então quero ressaltar a vitória. O André é opção, é um garoto, e que a gente vai trabalhar para que ali na frente ele volte a ter oportunidades. Fábio, boa noite, tudo bem? Eu não sei se tem alguma explicação fácil, mas queria que você explicasse, por favor, um ponto forte da equipe nos últimos anos virou uma espécie de calcanhar de Aquiles, que é a jogada de bola aérea. São jogadores novos, é confiança, tem alguma explicação simples para isso? A gente precisa parar de tomar gol, só que a gente vê, né, e vocês da imprensa também, o quanto a gente só dos gols tomados, e não falo tanto que a gente está tirando. A gente pegou um time do Racing alto pra caramba e a gente foi pra briga. Hoje erramos ali no triângulo que abriu. Tenho trabalhado demais isso, né, e daqui um pouquinho a gente vai passar a sofrer menos nessa questão da bola parada. Fábio, você vem mudando, né, o time em relação principalmente do último jogo para esse, por exemplo. Você acha que o time de hoje está mais perto, mais próximo do que você pensa ou não? A formação, sim. Tá, um 4-4-1, onde eu vou soltar mais esse time, independente de quem jogar, Richard, Júnior, Ramiro, Sornossa, enfim, esses 2 que jogar ali do lado do primeiro, no caso hoje o Ralf, quero soltar mais. A forma de jogar, sim, o time ideal ainda não. Na final da Taça Guanabara, Fluminense 0, Vasco 1. E a profecia, o pedido dos jogadores do Vasco se confirmou, porque ele dizia antes da partida, abre aspas, espero que o Fluminense amasse o Vasco, mas que o Vasco seja mais efetivo e ganhe o jogo, fecha aspas. Exatamente isso que aconteceu. Tem aí o gol do Danilo Barcelos, que deu o título ao Vasco, mas o Vasco foi amassado pelo Fluminense, que teve as melhores oportunidades, o domínio da partida, mas não soube efetivar as muitas oportunidades que teve e acabou deixando escapar um título que pelo futebol era certo pro Flu.
Mas parabéns ao Vasco de qualquer maneira. Temos que parabenizar a equipe porque jogou demais na partida, conseguiu atacar, contra-atacar o Fluminense de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito efetiva. Portanto, tá de parabéns a equipe vascaína pela força de vontade, pela garra, pela determinação. E agora vamos falar dos episódios tristes, porque o futebol ficou pequeno diante de tudo que aconteceu fora do campo, com as liminares que foram expedidas por desembargador, Ministério Público, recorre aqui, recorre lá, e terminou o jogo começando sem torcida. A torcida entrou depois, porque alguns vândalos começaram a criar confusão no entorno do Maracanã. A justiça liberou, porque o dia começou sem torcida. Aí a Ferdi decidiu que ia decidir, né? Decidiu que ia decidir, porque isso é coisa da Ferdi. E os dois dirigentes que ficaram colocando a justiça no meio, que não era a Ferdi que deveria resolver. Aí disseram que não iam cumprir a liminar, que ia ser tudo aberto. Aí de tarde eles pediram outra liminar dizendo que ia ser fechado. Aí os jogadores começaram a reclamar, tal. Aí foi aberto, os torcedores chegaram lá. Aí o Ministério Público expediu uma liminar dizendo que ia ser fechado. Foi uma brincadeira, uma vergonha o que aconteceu ontem na final da Taça Guanabara. O Maracanã começar 30 minutos de jogo, os primeiros torcedores começaram a ser liberados. Uma tarde de domingo, um Maracanã vazio. Depois começou a encher, mas teria dado mais gente se não fosse a guerra judicial. Aí depois do estado de calamidade pública, que era óbvio que ia acontecer, e não justifica a ação da justiça e aqueles vândalos, mas é claro que isso iria acontecer. Um monte de gente querendo entrar no estádio para ver uma final, e a torcida e a justiça na hora expede o eliminado, dizendo que ninguém pode entrar. Mas depois disso, depois do estado de calamidade, a justiça liberou a entrada dos torcedores do clube. E uma coisa começou pequena. Eu quero ficar com o setor sul, setor norte. Aí o Pedro Abad e o Campelo judicializaram o futebol. Passaram por cima da Federação Carioca de Futebol, que não foi consultada em nenhum momento. Levaram o assunto para a justiça e deu o direito dela de se meter no futebol. Portanto, tudo o que aconteceu ontem é culpa de Pedro Abad e de Campelo. Eles que quiseram judicializar uma coisa que era simples, que podia ser resolvida com civilidade. Mas ficou assim, quem foi mais competente levou. Vasco 1, Fluminense 0, Vascão campeão da Taça Guanabara. Não, se a gente falar de desempenho e não falar de resultado, né, que é uma norma do que acontece no jogo, não só o resultado do jogo, não abalou em nada. A gente fez uma partida com uma superioridade maior do que foi contra o Flamengo. Tivemos chances claras de fazer o gol. Tivemos um domínio muito grande da partida e perdemos o jogo numa bola parada. Um lance, a gente foi só jogando, fizemos uma falta e foi isso que aconteceu no jogo. Então, no desempenho do time, absolutamente não interferiu. Agora, se você pede para eu comentar o que aconteceu, é uma vergonha pro futebol. Vergonha para a sociedade, para as torcidas. Vergonhoso. Jogar uma final de Taça Guanabara com o estádio vazio durante boa parte e depois, de repente, aparece a torcida. Espetáculo vexatório. Então, nisso daí, a gente é digno assim de vergonha. Para mim, que faço parte do futebol há muito tempo, minha vida inteira dentro do futebol, e você vê um estádio do jeito que estava hoje, você está uma final de campeonato aqui no Rio de Janeiro, que acho que é o centro maior do Brasil em termos de futebol, de samba, dessa coisa legal, é muito triste. Mas quanto ao time, foi muito bem preparado, os jogadores jogaram bem, a maior parte do jogo a gente dominou muito bem a partida e eu não tenho o que falar do desempenho do time, eu fiquei satisfeito. Ô Diniz, você mesmo está reconhecendo aí tudo de ruim que aconteceu e hoje o jogo acabou ficando em segundo plano. Hoje, não há a menor dúvida, o jogo ficou em segundo plano. Não se pensou, não se falou em outra coisa durante todo o jogo, a não ser a confusão que estava lá fora. Graças a Deus não se tem notícia de vítimas, né? Tem alguns feridos, mas não tem, pelo menos parece que ninguém morreu e que tinha tudo para acontecer devido ao clima que ficou, né? O torcedor com o ingresso na mão querendo ver o jogo não conseguiu. Aí eu te pergunto, a gente sempre lamenta, é uma vergonha, lamenta, mas as providências nunca são tomadas.
fato se repete de novo. Daqui a próximo clássico pode acontecer tudo de novo, ou daqui a um mês, daqui a 2 meses. De quem é a culpa? Quando vai se resolver finalmente esse problema? Quando que nós vamos ser um país civilizado, uma cidade civilizada, dirigentes civilizados? O que se pode fazer para combater tudo isso? Isso é uma crise social, né? Não é uma crise só do futebol. Eu acho que é difícil apontar culpados. Eu não sei o regulamento, o que reza o regulamento, mas era uma coisa que não podia ter acontecido. Assim, eu não estou defendendo nenhuma parte que nem outra, não sei, não posso falar de uma coisa que eu não conheço, mas deixar acontecer isso daí, aí nesse sentido foi bom o torcedor do Fluminense não ter vindo, porque podia ter acontecido coisa pior. Enfim, o Vasco sempre trabalhou para que o público, né, o torcedor fosse privilegiado, pudesse participar, pudesse estar presente na decisão da Taça Guanabara. Essa sempre foi a nossa luta. Obviamente, sem esquecer um direito que é do Vasco, em sendo mandante, escolher o lado do estádio que iria ocupar. Direito esse que foi do Vasco durante 63 anos, já era uma tradição e que foi, de certa forma, usurpado há alguns anos. Presidente aqui à sua direita, queria que o senhor comentasse esse clima que hoje viveu aqui o estádio do Maracanã. Não existia situação, não existia oposição, existia hoje Vasco da Gama. Se é um marco hoje para a história do Vasco da Gama, para todo mundo pensar somente no clube e não, quem sabe, um bem comum, digamos assim. Exatamente, isso aí. O Vasco sempre foi assim, nos momentos difíceis. Os verdadeiros vascaínos se unem em torno daquilo que é interessante para o clube, em torno daquilo que é caro ao Vasco da Gama. E foi o que nós vimos hoje. Nesses últimos 2 dias, lutamos muito para que o jogo pudesse ser realizado e da forma como nós, mandantes do jogo, tínhamos programado. E nesse momento alguns grupos de oposição que em algum momento foram críticos à gestão se uniram e ajudaram muito para que fosse possível a torcida do Vasco assistir o jogo e estar no setor sul. Como que fica a situação? Porque foram 2 momentos. Um em que os portões ficaram fechados por conta da decisão e depois a mudança, os 30 minutos já de bola rolando. Como é que fica a situação do Vasco, até com relação à multa? Isso aí é uma coisa que a gente vai precisar entender como é que vai evoluir. Campeonato Paulista. Palmeiras 0, Ferroviária também 0. Depois que o Davidson deu a cusparada e foi punido, o ataque do Palmeiras segue órfão, porque a quantidade de gols que o cidadão Miguel Borja perdeu nessas partidas aí do Palmeiras vem fazendo, e principalmente nessa diante da Ferroviária, onde ele teve inúmeras situações para fazer o gol, e o Ricardo Goulart fez uma estreia pífia, uma estreia pavorosa que o Ricardo Goulart fez, e ele não melhorou a efetividade do Palmeiras, porque parabéns à Ferroviária, conseguiu controlar a equipe do Palmeiras e teve 60% de posse de bola no campo do ataque e chegando com mais perigo que o Palmeiras, que é verdade, soube o que fazer com a bola. Não é à toa que vimos a quantidade de oportunidades que o Palmeiras teve na partida, mas a Ferroviária teve mais a bola, e quando a Ferroviária atacava, tinha oportunidades mais perigosas e fazia o Jailson trabalhar. E a situação tá tão séria no Palmeiras, com o elenco milionário que tem e fazendo péssimas partidas como vem fazendo na questão de efetividade, porque o Davidson, se não fosse um moleque tão irresponsável como ele foi, dando uma cusparada desnecessária, hoje estaria ajudando o Palmeiras, porque o Borja é mais lento e não consegue ter um parceiro de ataque que ele se entrose para conseguir fazer os gols. Portanto, o Palmeiras cria as oportunidades e não consegue concluir, porque não tem um homem na frente. Esse homem era o Davidson. O Palmeiras teve boas oportunidades, jogou bem, agora não tem um cara para concluir, não adianta. A torcida começa a xingar, o clima não fica bom e a Ferroviária consegue um grande resultado para si. Controla o Palmeiras no meio de campo, tem oportunidades perigosas e você vê aí que a predominância foi do Palmeiras. Só que oportunidades que não conseguiam ser conclusivas, efetivas, direto no gol. A Ferroviária sim, quando atacou, conseguiu ser perigosa. O Jailson fez defesas espetaculares.
Portanto, o Palmeiras tem que ter essa correção. A estreia do Ricardo Goulart, ele disse que está muito feliz. O Felipão tem que melhorar muitas coisas, porque já estamos chegando em fase decisiva de Campeonato Paulista e o Palmeiras tropeçando. Um jogo diante da Ferroviária, que é uma equipe que não tem muita qualidade, mas que conseguiu neutralizar o Palmeiras, que se conseguiu fechar e sair no contra-ataque com muita produtividade, tendo mais posse de bola e chegando até a dominar o Palmeiras, principalmente na segunda etapa. Portanto, o Felipão tem que colocar ordem na casa, tem que melhorar esse ambiente e tem que fazer com que o Ricardo Goulart treine para atacante do Palmeiras. Miguel Borga não tem nenhuma condição. Ele é muito ruim na posição em que ele exerce. E de 20 oportunidades, o Borga faz uma. Você vê aí a quantidade de oportunidades que o Palmeiras perdeu. E aí a Ferroviária tenta em uma vez e o Jailson espalma. Veja a improdutividade, a improficuidade do Palmeiras. Teve mais oportunidades, mas quando chegava, o goleiro da Ferroviária não fazia grandes defesas. A Ferroviária encaixando seu jogo no meio campo, com boa marcação, fazendo uma boa linha de 4, conseguiu neutralizar o Palmeiras, impedir que o Palmeiras fizesse maiores estragos, dominou o jogo taticamente e conseguiu fazer um grande resultado dentro de casa. Parabéns à Ferroviária pela objetividade que teve na partida. Pro Palmeiras só tenho a dizer: melhore os atacantes, melhore os centroavantes. A estreia de Ricardo Goulart foi pífia, uma vergonha. Um jogador que foi contratado tão caro fazer uma estreia tão ruim assim. É claro que é estreia, mas o Palmeiras jogou muito mal na efetivização das jogadas. Veja aí como o Borga perde gol, hein? Inacreditável. Esse foi o clima, esse foi o estado do entorno do Maracanã, em uma tarde de domingo, onde era para todo mundo estar acompanhando o jogo, a final da Taça Guanabara. Tivemos cenas lamentáveis, porque primeiro começou o dia com a guerra de liminar. Os presidentes do Fluminense e do Vasco, como disse o Luiz Roberto, demonstraram a sua pequenez. Uma guerra de liminar judicializando o futebol. Justiça, Ministério Público, desembargador. Primeiro o dia começou com a definição de que seria fechado. Uma desembargadora colocou lá uma liminar de madrugada e disse: vai ser fechado. Só que de tarde teve outra liminar que autorizou os torcedores a ir para o estádio. Chegando lá, tivemos outra liminar do Ministério Público do Rio de Janeiro que disse que não iria poder os torcedores entrarem. Aí, logicamente, todo mundo fica chateado e não justifica, hein? Esse clima de guerra, bomba de gás lacrimogênito, a depredação do patrimônio público que esses vândalos fizeram, nada justifica. Agora, quem estava lá para curtir o espetáculo, logicamente fica chateado. Compra o ingresso, se desloca e chega lá e não pode entrar. E o Ministério Público sabia que iria dar confusão, e teve uma guerra de liminar, porque não teve uma estabilidade. Para os torcedores saberem: ah, comprei meu ingresso, eu vou lá assistir o jogo. Ou comprei o ingresso, meu dinheiro vai ser devolvido. Porque a Federação Carioca de Futebol decidiu que seria com portões abertos, todo mundo poderia ir. Agora se rendeu a outra liminar do Ministério Público, a FERJ é soberana. A FERJ é soberana e cuida do futebol do Rio. Não deveria acatar a liminar do Ministério Público, mas acatou. Aí depois da confusão formada, aí a justiça decidiu que o jogo seria de portões abertos. Inacreditável que teve todo esse caos, uma final de Taça Guanabara, porque setor sul é seu, setor norte é meu. Primeiramente, isso não deveria estar sendo abordado em uma semana que todo mundo mostrou solidariedade às vítimas da tragédia do incêndio no Ninho do Urubu, e os dirigentes cariocas mostram como eles são pequenos, como eles querem judicializar e acabar com o futebol. Justiça não é para decidir sobre o futebol. Para isso tem a Federação Carioca de Futebol.
E o que aconteceu ontem foi um escárnio com o torcedor que se deslocou, que queria ver o jogo e olhar para o Maracanã e ver o Maracanã vazio em uma tarde de domingo, final de Taça Guanabara, porque ambos os dirigentes resolveram levar para a justiça. E a justiça, ao invés de ter uma estabilidade jurídica dizendo que iria ou não ter portão aberto ou fechado, permitiu uma guerra de liminar. Aí vai um dar a liminar que vai ser fechado, aí o outro recorre, aí o outro recorre da liminar que já era um que recorreu. Portanto, um dia que tivemos várias liminares e tivemos um caos, mais uma vez a depredação do patrimônio público, porque não é possível que os torcedores não saibam ficar de forma civilizada. Não é possível. Não é porque o Ministério Público determinou isso que todo mundo tem que sair quebrando, tentando invadir o Maracanã. Não é assim, não é desse jeito que as coisas funcionam. Agora, que fica de exemplo pro Brasil, da maneira que não se deve fazer as coisas, da maneira que não deve se organizar uma partida de futebol. E a irresponsabilidade, o que aconteceu aí é culpa de duas pessoas, Pedro Abad e o presidente do Vasco, Campelo. A culpa é deles, que resolveram judicializar, ficar com briguinha de criança, setor sul, setor norte, e a justiça é consequência. A justiça não se meteu onde não foi chamada a opinar, a judicializar, a soltar liminar, a recorrer, ao Ministério Público se meter no futebol, que é atribuição da Federação Carioca de Futebol, que não foi consultada em nenhum momento sobre essa guerra judicial que foi protagonizada por ambos os dirigentes das equipes de Vasco e Fluminense. O que aconteceu ontem foi uma vergonha para a história do futebol carioca. O que aconteceu ontem foi uma vergonha para o futebol do Brasil, para a história da Taça Guanabara, que é uma final que para mim não vale absolutamente nada. Já disse a minha opinião sobre essa organização da Federação Carioca de Futebol, mas é um clássico, é no Maracanã. Ninguém tem direito de depredar o patrimônio público, ficar brigando por conta de setor sul, arquibancada que vai ter, e muito menos por uma guerra judicial que está se intrometendo no futebol, que não é competência da justiça brasileira. Portanto, o que aconteceu ontem, essas imagens aí são lamentáveis. Atlético Mineiro bateu o Tupi por 2-0 no Independência, Campeonato Mineiro, e assumiu a liderança do Campeonato Estadual. Você vai vendo os melhores momentos. Eu sempre digo que o Campeonato Mineiro é o que tem a maior disparidade entre as equipes. Pode ver, nunca dá uma zebra, nunca temos um resultado adverso, a não ser a vitória das equipes da capital e as vitórias esmagadoras de Galo e Cruzeiro, jogando bem, dominando as partidas, tendo um abundante caminhão de oportunidades, perdidas na maioria das vezes, mas ganhando bem, sem muitas dificuldades, neutralizando o seu adversário. Essa partida do Galo foi muito boa, está de parabéns. Uma das poucas oportunidades do Tupi na partida, você vai vendo agora nessa falta cobrada por debaixo da barreira do Galo. Eles não fizeram o que está sendo muito comum no futebol, que é colocar um jogador deitado para a bola não passar por debaixo da barreira. Veja aí, mais uma oportunidade perdida do Galo. Agora, nesse jogo o Galo não foi tão efetivo como na partida diante do Danúbio, onde tivemos a equipe fazendo 3 gols rápido e depois tendo uma defesa muito ruim, relaxando na partida. Vimos um Galo pressionando o tempo todo, o goleiro do Tupi fez boas defesas consistentes, o Galo tentou o tempo todo fazer o gol, até que na segunda etapa conquistou o primeiro gol da partida. E você vê aí, o goleirão tentou pegar, tocou na bola com as pontas dos dedos, mas não deu. O Galo abriu o placar. Reveja o lance.
Sempre o Galo ganhando, jogando bem e exercendo um grande domínio sobre o seu adversário. Na minha opinião, o Galo joga melhor que o Cruzeiro no Campeonato Mineiro. É uma equipe muito produtiva, muito efetiva, que trabalha mais a bola, que tenta, que tem mais oportunidades efetivas do que o Cruzeiro, com a equipe de mais toque de bola. Prefiro mais o Galo do que o Cruzeiro. Pelo menos no Campeonato Mineiro você vê aí um caminhão de oportunidades desperdiçadas. Neutralizou o Tupi. Tupi não conseguia nem marcar, uma equipe muito lenta, deixando vários espaços. Não conseguiu se sobressair diante da equipe do Atlético Mineiro. E sem dúvida, não é nem minha análise. Vocês estão vendo aí com seus próprios olhos e ouvindo eu comentar. O Galo poderia ter feito 6, 7, 8-0 na equipe do Tupi. Você vê aí, finalmente, o segundo gol do Galo na partida. E o Galo, se tivesse um homem na frente com mais efetividade, como o Ricardo Oliveira na partida diante do Danúbio, poderia ter feito uma goleada histórica diante do Tupi no Independência no Campeonato Mineiro. O Galo assumiu a liderança jogando muito bem diante do seu rival. Dentro das possibilidades, porque nós queríamos vir aqui buscar os 3 pontos, porém foi um jogo difícil, o campo não ajudava muito o nosso tipo de jogo, que é um jogo de posse, tanto que foram o dobro de posse de bola para o nosso time, né? Mas é um jogo apoiado, um jogo de posse de bola, e o campo não ajudou muito, mas continuamos líderes e hoje 5 pontos, né, com um jogo a mais, quer dizer, a liderança nós não perderíamos, e foi satisfatório. Os jogadores falaram, Vitor Hugo, sobre a primeira expulsão, né, do Juninho Capixaba já no final do segundo tempo, e o pênalti foi reclamado pelo Kahneman no primeiro tempo. Sim, o Kahneman, ele falou que foi puxado, né? Eu não, realmente, é difícil porque estava muito de longe. Não tenho como te confirmar isso. Em relação à expulsão, eu tenho assim, uma opinião, né? Se o Juninho não pula, eu acho que ele... Melhores momentos de Internacional 2, Caxias 1, você vê aí, o jogo já começou com gol. E gol do Internacional de Porto Alegre, reveja aí o lance. Logo no início o Inter abrindo o placar, o Inter jogou bem nessa partida e está retomando o bom futebol sob o comando do técnico Daír Gallmann. Diante da torcida colorada não poderia ser diferente. Dentro do Beira-Rio, o Inter tem uma força imensa. Agora o gramado não estava muito bem, Marcelo Lomba sempre exemplar, fazendo grandes defesas para a equipe do Internacional, que dominou o Caxias. Muitas oportunidades perdidas, e isso vem sendo uma rotina no Inter. E é muito perigoso que seja uma rotina em um time tão grande, que tem um bom elenco. O Guerreiro vai voltar. Dia 5 de abril, ele já pode voltar ao futebol, portanto, melhorando o ataque do Internacional, que depende única e exclusivamente de Nico Lopes. O jogo foi de domínio colorado, mas o Caxias não parou de atacar. Em contra-ataque, a equipe conseguiu empatar. Olha aí, bela jogada de bola alçada na grande área. Não deu para Marcelo Lomba. Reveja aí, 2 jogadores do Caxias trabalharam nessa jogada do meio campo para frente. O Inter com 3, 4 jogadores, mesmo assim não conseguiu evitar que o Caxias empatasse a partida. E aí o gol! Gol da vitória colorada no Beira-Rio, 2-1 para cima do Caxias no Gauchão. Melhores momentos de Brasil de Pelotas 0, Grêmio também 0. Brasil de Pelotas empatou com a equipe do Grêmio. O Grêmio que não está sendo dirigido pelo Renato Portaluppi, que está fazendo curso na CBF. O Grêmio que vem com um ataque muito poderoso, goleando em todas as partidas. Uma partida muito rara. O Grêmio empatou, não venceu, também não goleou. Portanto, uma partida raríssima no atual contexto da equipe gremista, que segue na ponta do gauchão. Mesmo não ganhando, o Inter ganhou, mas o Grêmio construiu uma gordura e segue na frente no Campeonato Gaúcho. Você vê aí um jogo em que o Grêmio não conseguia efetivar as oportunidades que criou, e não foram poucas oportunidades que a equipe dirigida pelo Renato Portaluppi criou.
Você vê aí várias oportunidades. Esse jogo foi triste porque tivemos um episódio de cusparada. E é sempre lamentável quando esse tipo de coisa ocorre. O Daverson fez isso. E não foi de um jogador, não. Por parte da torcida. É uma questão de educação. Sendo rival, sendo do mesmo time, sendo por ofensa, cuspir é uma coisa de tão baixo nível. Diria que é até pior do que bater, do que brigar, do que ir a vias de fato, porque cuspir é uma coisa tão pavorosa, tão de baixo nível que ocorreu nessa partida, que, é claro, deixa todo mundo que gosta de futebol envergonhado por certas atitudes. E aí o Grêmio jogou demais, dominou a partida, mas não conseguiu efetivar as oportunidades que teve diante do Brasil de Pelotas. Melhores momentos de América Mineiro 0, Cruzeiro também 0. Antes dessa partida começar, caiu um temporal em Minas Gerais que impediu que o jogo andasse. O gramado ainda não estava em ótimas condições, né? Mas está muito melhor nessas imagens aí do que realmente ficou durante a partida. Foi um jogo que o gramado ficou pavoroso depois, né? O gramado já não estava bom, aí caiu o temporal e ficou pior ainda. O jogo ficou interrompido, atrapalhou o bom andamento dos trabalhos no Independência nesse clássico entre América Mineiro e Cruzeiro. Reveja aí alguns lances da partida dominada pelo Cruzeiro. Gosto bastante do estilo de trabalho do Mano Menezes. É um estilo dominante. O Rodriguinho tá dando muito certo no Cruzeiro. Nessa partida achei que faltou um pouco de produtividade ofensiva para a equipe, criando, mas não efetivando. Portanto, ficou disfuncional as ótimas oportunidades criadas pelo Cruzeiro, que foi um jogo muito disputado, né? Você vê aí uma chance do América Mineiro. O goleiro Fábio coloca pelas laterais. Portanto, um jogo bastante disputado. O Cruzeiro teve um leve domínio, principalmente na segunda etapa. Aí um lance polêmico, né? A arbitragem não deu pênalti, mas a torcida cruzeirense queria rever o lance que aconteceu no Independência. E aí você vê mais uma jogada da equipe do Cruzeiro trabalhada com o Fred e espalmada pelo goleiro da equipe do América Mineiro. Pegal! Ficou assim, América Mineiro 0, Cruzeiro 0 no Independência. Episódio que aconteceu ontem no Rio de Janeiro na final da Taça Guanabara. A coisa começou tão simples, mas Campelo e Pedro Abad decidiram judicializar, passar por cima da Ferdi, passar por cima dos torcedores por conta do setor sul. Foi isso o motivo da briga. Ficaram trocando farpas e o Maracanã começou vazio em uma final de Taça Guanabara. Portanto, uma lambança, um caos, uma situação vergonhosa para o futebol brasileiro no ano em que vamos sediar uma Copa América. Isso acontece. Jogo sem torcida, a torcida tentando invadir o estádio e tendo toda aquela situação lamentável, a justiça se metendo no futebol e a culpa é de Pedro Abad e Campelo. Eles judicializaram o jogo, essa decisão, não consultaram a Ferdi, que quando foi consultada descumpriu uma liminar e depois de uma liminar descumpriu a decisão da Ferdi. Portanto, uma lambança completa que aconteceu ontem e que espero que eles tenham aprendido. E depois dessa tragédia no Ninho do Urubu, como é que isso ainda acontece? Em uma semana que o futebol carioca se mostrou tão sem rivalidade por conta da triste tragédia no Ninho do Urubu, acontece isso em um clássico. Muito triste.